seguindo até as diretrizes do próprio CONANDA para a construção de plano decenal, e aí tem uma resolução específica que fala como deve ser o processo nos municípios, nós fomos seguindo essa orientação e por uma própria percepção nossa também de que deveria ser um processo muito participativo, nós definimos então a criação de uma comissão intersetorial. Isso antes de ler a resolução do CONANDA, nós já pensamos nisso. Então a gente tem que começar então criando uma comissão. Quem vai ter nessa comissão? Tem que ter conselho, tem que ter os órgãos públicos, tem que ter promotoria, tem que ter ministério, tem que ter controladoria, tem que ter adolescente, né? Como que você constrói um plano decenal para criança e adolescente se você não tem, né, o ator principal ali envolvido? Com a supervisão, entre aspas, dessa equipe técnica, mas o trabalho foi muito em conjunto. Comissão intersetorial, com os vários órgãos representando os diversos conselhos de políticas públicas. Então, assim, como o município hoje ele tem vários conselhos de políticas públicas funcionando e fazendo um bom trabalho, então a gente teve todos os conselhos representados. O Conselho de Assistência, o Conselho da Criança, lógico, o Conselho da Pessoa com Deficiência, o Conselho da Educação. Então, assim, os principais conselhos que dialogavam mais com a política da criança e do adolescente, a gente procurou garantir esse espaço nessa comissão intersetorial. Foi a primeira vez, né, que os adolescentes começaram a mobilizar, a realmente ocupar o espaço deles, né? Então, assim, nos dias das reuniões, quando a gente estava realmente envolvido com o diagnóstico, discutir e tudo, então, assim, a gente pôde perceber que não só nós, técnicos, que estavam falando, eles também, eles se posicionavam, eles falavam, elas mesmas fizeram um questionário nas escolas, foram nas salas para perguntarem, então eles trouxeram isso para dentro do diagnóstico, do plano, eles dão a opinião, o que eles estão querendo. Eu acho que isso também foi tão importante para eles, que deram o poder deles de voz. Porque, na verdade, o que a gente tem é a mania de achar que o adolescente não tem direito. Nós, enquanto adultos, nós é que sabemos tudo, nós achamos o que é bom para eles. E nesse diagnóstico, não. Eles se posicionaram, eles falaram, entendeu? Então, assim, e tanto é que eles se apropriaram do espaço que hoje tem adolescente fazendo parte do conselho, pela primeira vez na história do conselho da criança. Eu mesmo sempre tive essa vontade, esse desejo, assim, de defender os meus direitos, defender os direitos do próximo, e principalmente falando da criança e do adolescente. Porque eu vejo que eu participo de várias atividades que de certa forma envolvem outras crianças e outros adolescentes, e eu percebo assim que nem sempre a gente é ouvido. Eu vejo que esse processo do plano decenal, que durou mais ou menos um ano, serviu demais para mim, sabe? Me fez crescer muito. E assim, hoje eu vejo que a minha vontade pela igualdade, pela justiça, só cresceu. E o espírito de liderança que eu tinha desde o início só floresceu. Eu não só estava lá, era mais uma lá participando, mas eu era uma também que as pessoas queriam ouvir, né? E sabiam também que eu tinha ideias para colocar. Eu fiz trabalhos na escola, né? Um dos grupos de trabalho que quando distribuiu as funções, eu lembro que estava coletando sobre lazer, segurança da cidade, então eu levei para minha sala de aula, fiz nas outras salas também da escola, levei. Então eu vi assim que a minha participação era maior do que eu só estava na sala. E aí eu vi que o meu papel lá, acima de tudo, era levar o interesse, dar, sabe, a voz dos adolescentes lá. Cada dia eu via que a minha responsabilidade e a minha participação ia só aumentando, até que chegou, né, o dia do encerramento e que eu pude ver tudo que tinha passado, que eu fiquei muito feliz, porque eu vi assim que, por mais que às vezes eu não fiz tudo que eu queria fazer, não falei 100% durante a construção do plano, mas se não tivesse a participação de um adolescente, não teria ficado como ficou, sabe? A realidade para o município, para o nosso estado e até para o nosso país, né? Também com a minha experiência nas conferências, vai ser algo que daqui 2, 4 anos vai ser diferente. Porque eu vejo também que hoje muitos adolescentes estão saindo do seu comodismo.
muitos adolescentes estão querendo participar. E é isso que tem que achar a chave da coisa para chamar ainda mais a atenção deles, para buscar ainda mais adolescentes para esse meio e brotar cada vez mais esse interesse. E é só assim que a gente vai conseguir mudar essa realidade, né, e ter um município, um Brasil melhor. Esse plano decenal, construído por várias mãos, ele se fortalece, ele vai além dos governos, ele vai além daquilo que a gente chama de Câmara de Vereadores e Prefeitura, porque toda a sociedade que participou, que está interessada em desenvolver um projeto bom para a cidade e principalmente justo, que ele vai atender aqueles que não estão sendo atendidos, que vai fortalecer vínculos que não estavam sendo feitos de forma correta, isso vai gerar para o município uma organização e vai funcionar mais homogêneo, né? Aquele cidadão que está mais perto do centro, que está bem atendido, e aquele que estava lá nos bairros mais distantes, que não estava sendo atendido, todos eles têm o mesmo direito. E isso esse plano decenal contemplou. Quando tem um diagnóstico, fica mais fácil da gente trabalhar, porque não planejando, a gente não tendo acesso, a gente às vezes está vendo as coisas de forma superficial. Mas quando você tem um diagnóstico e tem um planejamento, aí sim você começa a dar o remédio na dose certa. O que nós conseguimos com a elaboração do plano decenal, ele vai além do documento, da elaboração do documento, que foi no primeiro momento o encontro desses atores, a integração desses atores. Nós tínhamos pessoas que estavam dentro do conselho, que são atores que já estão há muito tempo nessa caminhada de atendimento à criança e adolescente dentro do município e que às vezes não conheciam o trabalho que o colega do lado fazia. Uma das as metodologias utilizadas então foi que cada ator pudesse trazer, se apresentar para essa rede, trazer em que atuava, em qual local da cidade atuava, quais as ações eram desenvolvidas pela sua entidade, pelo seu serviço, e naquele momento a gente conseguiu estabelecer uma rede que era, e eu acho que né, assim, o maior legado que nós vamos ter desse processo todo. E quando você fortalece a rede, quando a gente conseguiu, o trabalho fluiu muito melhor, né? Houve um pertencimento, né, em relação àquilo que a gente estava ali como proposta para construir, mas mais do que isso, o desafio que nós temos agora como rede e como atores corresponsáveis por isso aqui, de fazer isso aqui sair do papel. Queria destacar a importância de monitorar o plano. Isso é uma experiência que a gente não havia tido antes. Esse monitoramento, com uma comissão para monitorar, eu já tive a felicidade de receber as conselheiras tutelares lá na secretaria, onde a gente sentou e conversou assim, a que pé que está o andamento do plano. Quer dizer, já construímos um plano já tem alguns meses, e qual foi o andamento desse plano diante da Secretaria de Educação e da Secretaria de Cultura. Esse monitoramento, ele dá um norte para a gente, ele chama para a responsabilidade e ele fala assim, olha, nós não estamos aqui para cobrar, nós estamos aqui para caminhar juntos.